Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aí no segundo programa, Ponto de Vista, né? Que alegria! Toda segunda, 9 da noite, nós estamos aqui então, e hoje nesse segundo programa, continuando, né? A nossa entrevista com o pastor Wilson Dedim. Aí, pastor Wilson, boa noite, a paz do Senhor, que alegria, pastor! Boa noite, a paz do Senhor, pastor Júlio, a paz do Senhor a todos os amigos, irmãos internautas que estão nos acompanhando. É uma alegria, uma honra poder estar aqui, dando sequência aqui à nossa história de vida. E eu quero te agradecer, pastor Júlio. Maravilha, pastor, eu que agradeço a sua presença, e a estreia desse programa semana passada foi muito boa, né? E deixa eu pedir para você aí, queridos, compartilhar essa programação, dê o seu like, dê o seu joinha, compartilhe aí com os irmãos da sua igreja, né? Pastor Wilson, fundador da comunidade evangélica Deus Vivo, e nós estamos aqui acompanhando a história dele, e é muito importante que você nos ajude aí, então, a divulgar aí essa história que vai edificar muitas vidas, tá? Então, dê o seu like, né? Compartilha, e também ali, ó, o pessoal coloca sempre na tela ali para nós ali, ó, aciona o sininho de notificação e compartilha aí com os irmãos aí, né, da sua igreja, os seus amigos, compartilha com todo mundo aí, que nós vamos dar sequência hoje. E hoje nós vamos entrar, pastor Wilson, aí na parte da sua história, o seu início da sua carreira ministerial, se eu posso assim dizer, né? E deixa eu só dar fazer uma retrospectiva aqui. Pastor Wilson, no primeiro programa, contou ali que nasceu em Ibirá, no estado de São Paulo, veio para Alvorada do Sul, aí veio de Alvorada do Sul para Guaravera, né, com toda a família, irmão Idebrando, irmã Ana e os seus irmãos, e ali em Guaravera entrega a vida ao Senhor Jesus Cristo. Antes ele rouba a irmã Vera. Não foi assim, pastor? E o produto do roubo está comigo até hoje, né? Está contigo até hoje, né? Isso. Tá certo. E aí ele entrega a vida ao Senhor Jesus Cristo na igreja O Brasil para Cristo, ali em Guaravera, né? E a partir daqui, então, nós vamos seguir aqui. Deixa eu fazer a primeira pergunta, então, pastor Wilson. Nós temos que ganhar tempo aqui, porque uma hora passa muito rápido, e a gente não sei se a gente vai dar conta ainda de introduzir essa história aqui, mas vamos lá, vamos tentar, né? Uhum. Quanto tempo o senhor ficou ali na igreja O Brasil para Cristo, pastor Wilson? Pastor Júlio, fiquei um período pequeno, acho que o máximo 7 meses, né? Eu me converti, conforme eu disse, na igreja do Brasil para Cristo, e depois então foram interrompidas as atividades da igreja. Eu acabei então depois migrando, você pode dizer assim, para a igreja Só o Senhor é Deus. Então, apenas 7 meses máximo, pastor Júlio. 7 meses o senhor se batizou no Brasil para Cristo. Isso. E aí a igreja fechou. Fechou a igreja por um período de tempo, que hoje já está de volta. Aliás, um prédio muito grande construído, mas na época foi interrompido os trabalhos ali, e foi, conforme eu disse, acabei indo congregar na igreja Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Já tinha algum parente ali, um irmão que já estava na Só o Senhor é Deus, ou vocês foram tudo para lá? Eu tinha o meu irmão mais velho, o pastor Luiz, né, que hoje trabalha conosco também, foi o primeiro a se converter de toda a nossa família. E ele já estava servindo a Deus na igreja Só o Senhor é Deus, me fez o convite, relutei a princípio, né? Não queria de maneira alguma, mas visto que a Brasil para Cristo acabou se fechando, então aí eu fui congregar na igreja Só o Senhor é Deus. Eu me lembro de uma história que o senhor me contou, eu acho que o senhor relatou também no programa passado, se não me engano. Lá na Só o Senhor é Deus, seu pai ainda não era crente, e o Senhor fez uma campanha de oração, jejum, e pediu terreno, meio terreno, foi? Exatamente. Como que foi essa história? É o seguinte, a igreja Só o Senhor é Deus, num salão bastante pequeno, e situações bastante delicadas mesmo, bastante precárias, e eu olhava aquilo, o pastor Júlio dizia, mas poxa, a gente podia, né, orar para Deus nos dar um terreno, enfim, nós não tínhamos recurso, poucos membros, né, todos, a renda também não era uma renda alta, as dificuldades, conforme os amados entendem. E meu pai tinha, no centro do distrito de Guaravera, ele tinha um terreno, né, com uma casa do lado,
logo um terreno grande. O que eu fiz? Meu pai não era evangélico, meu pai era resistente mesmo. O que eu fiz? Eu fui para o monte com meus irmãos orar durante uma semana, jejuando, buscando o Senhor, e eu disse, nós vamos pedir o terreno para o pai. Até meus irmãos disseram, você não está com medo não? O pai não gosta de crente, né? Mas, como diz, é a fé, a paixão. E como diz aquele dia, calcei a cara e cheguei e falei, meu pai, um dia domingo, falei, pai, é o seguinte, nós queremos construir uma igreja aqui, o senhor não dá metade desse terreno? E meu pai olhou para mim, pensou, como sempre foi a forma dele agir, né? Ele olhou, ele limpou a garganta, eu lembro até hoje, e ele disse, olha, você quer para construir uma igreja? Falei, pai, é o meu sonho, é o nosso sonho. E depois de mais de meia hora, meu pai deu a resposta e disse, eu vou dar para vocês a metade desse terreno. Eu me emocionei muito, e imagina, né? Que bênção. Eu estou me lembrando de uma história aqui que o senhor contou para mim já, e eu acho que foi na Brasil para Cristo, a igreja fechou lá, mas o senhor parece que deixou um punhado de tijolo lá, foi? Tem isso também? Tem isso. Eu fiquei pouco tempo, mas me colocaram como tesoureiro da igreja, né? Entrou um dinheirinho, o que eu fiz? Foi lá e comprei 5.000 tijolos, que ficou na igreja, enfim, depois usaram posteriormente para construir, mas comprei 5.000 tijolos, sim. Não, mas já estava com a visão de um templo ali então, né, pastor? A visão de um templo, né? E eu acho que o pastor que me batizou já tinha esse projeto, depois esse pastor acabou saindo, na época, depois o pastor João Mendes volta e diz, nós vamos construir, e de fato construíram a igreja, mas usando os 5.000 tijolos que a gente tinha comprado ali. Enfim, vamos lá então. Então o irmão e o pastor Idebrando, ó. O irmão Idebrando, ele cede então meio terreno para vocês, né? E aí a igreja Só o Senhor é Deus é levantada ali no distrito de Guaravera. Exatamente. Nessa época então eu congregava com o pastor Vicente Honorato, que era pastor da igreja Só o Senhor é Deus. E ele também me colocou como tesoureiro na igreja. E eu cheguei a dizer para ele, ô pastor Vicente, eu sou tesoureiro, o senhor não permite nós entrarmos em oração, pedir arrecadação, enfim, para a gente construir? E o pastor prontamente disse, sim, meu filho, sim, você tem uma desenvoltura para construção e tal, enfim. E eu me lembro que eu comprei 2 casas aqui na Varta, o distrito da Varta aqui em Londrina, 2 casas de madeira, uma fazenda que estava aí com várias casas, numa colônia, e daí eu comprei as 2 casas, levei para Guaravera, e quando eu pensei em levantar a igreja com a madeira, então chegou pessoa e disse, nós queremos comprar a madeira. Eu vendi toda a madeira, e aí comecei a construir então de alvenaria. Hoje tem o prédio ali no distrito de Guaravera construído no terreno que meu pai doou. Então, deixa eu entender, o senhor não era pastor, o senhor era o tesoureiro da igreja. Isso. E aí o senhor começou a levantar um templo junto com o pastor Vicente Honorato e levantou uma arca. Na época foi um salão, hoje é uma arca que o pastor, não sei quem que é o pastor está lá hoje, eles fizeram a ponta, o bico da arca, como foi chamado. Né? Isso, mas eu construí um salão. Então, algo assim que muito marcou minha vida. Eu servia como diácono, mas era tesoureiro, e o pastor permitiu nós construirmos a igreja. O senhor era diácono lá e tesoureiro da igreja. Exatamente. E foi o pastor Vicente Honorato, já deve ter falecido, pastor? Eu não sei, eu não tenho essa informação, porque a última cidade que eu fiquei sabendo que ele estava pastoreando é a cidade de Junqueirópolis, no estado de São Paulo. Não tive mais informação e não vou saber passar essa notícia. Na época ele já tinha uma idade avançada, e hoje mais de 30 anos, né? Então, pode ser que talvez já tenha dormido no Senhor. Isso, né? Isso. Mas não foi ele que te deu a primeira congregação, então? Não foi ele. Depois do pastor Vicente Honorato, o pastor Luiz, o meu irmão, então assumiu a igreja Só o Senhor é Deus. E nessa época, então, eu auxiliava o meu irmão, pastor Luiz, e trabalhava lá no sítio também do meu pai, né? Eu trabalhava no sítio do meu pai também. Mexendo com uva. Mexendo com uva. Como eu disse da outra vez, também no sítio do seu Marto, o seu Kikuchi, enfim, trabalhávamos nos 2 sítios. E o pastor Luiz, então, cuidava, então, também da igreja. E foi a hora que eu pedi para ele, eu sinto uma sede de pregar o evangelho, e eu quero te ajudar, mas você não me permite
e eu ia até São Luís, que é outro distrito de Guaravera. Ele disse, não, vou permitir. E 15, 20 quilômetros de Guaravera, né? É mais ou menos 15 quilômetros. 15 quilômetros de Guaravera, exatamente. E aí o senhor pede, então, para abrir uma igreja lá em São Luís. Em São Luís. Não tinha só o Senhor é Deus lá? Não tinha nada? Não tinha. Um distrito de 700 habitantes. 700 habitantes, né? Na época. E aí eu fui, aluguei um salão e o pastor Luiz deu todo o apoio. Ele disse, vai em frente, meu irmão, eu te apoio sim, né? Com grande dificuldade, mas ali tinha já 2, 3 famílias que congregavam na Associação de Deus em Londrina. Aqui em Londrina. Assim que abriu a Só o Senhor é Deus em São Luís, então as famílias resolveram ficar ali porque mais próximo, né? Isso, e ali aconteceu também que eu me lembro hoje do saudoso irmão João Mineiro, um sitiante, 5 alqueires de café. Então essa família disse, nós temos que levantar a Só o Senhor é Deus. Sim. E aí o João Mineiro doou um terreno de 450 metros que está lá hoje. Quem de São Luís está nos acompanhando, tem ali próximo do cemitério aí do distrito de São Luís, e ali também nós construímos também um salão pequeno da Igreja Só o Senhor é Deus, que funciona até hoje também. Bom, então vamos lá. O senhor se converte na Brasil, comprou 5 mil tijolos. Aí o senhor vai para Só o Senhor é Deus, ganha um terreno e começa a construir, levanta um templo lá, ainda como diácono. Tesoureiro e diácono junto com os irmãos, lógico, né? E na sequência vai então para São Luís e também ganha um terreno e constrói um templo. Exatamente. Então já são dois templos construídos. 2 templos com 5 mil tijolos na região Brasil para Cristo. 5 mil tijolos. Construi 2 templos até nesse tempo aí da Igreja Só o Senhor é Deus. Anota aí, viu, queridos? Vai anotando aí, você que está acompanhando a programação e depois você vai entender. Aí, quanto tempo em São Luís? São Luís eu fiquei há mais ou menos, acho que 1 ano e meio, 2 anos que eu fiquei ali em São Luís. Só abrindo um parênteses aqui, eu cheguei a mudar para São Luís, eu cuidava da igreja, toda essa região aqui de São Luís, aqui a conhecida Mata dos Godói, evangelizei, pastor Júlio, toda essa região. Pegava uma motinha que eu tinha, uma CGzinha 125, a chamada Bolinha. CG Bolinha. CG Bolinha. Meu pai teve uma CG Bolinha. Olha só. E aí eu evangelizava ali no meio dos cafezais, das fazendas, ganhei muitas almas, muitos cultos no sítio, nas fazendas, né? Só que eu morava em São Luís, e eu plantava também estufa de pepino e tinha um parreiral em Guaravera, e então eu saía com a minha marmitinha, com a moto, né, de manhã cedo, e eu ia trabalhar e à tarde voltava para cuidar da igreja. Tá certo. Então, mas tão pouco tempo assim, o senhor construiu uma igreja ali em São Luís? Pastor Júlio, eu vou dizer assim, a mão de Deus, ela sempre foi bondosa para com a minha pessoa. Você já conhece, praticamente 20 anos que nós caminhamos junto, mas a bondade de Deus é muito grande. Conforme eu disse no início do programa, pessoal financeiramente com bastante dificuldade, mas a provisão de Deus chegava nas minhas mãos, e o meu maior desejo era construir para ver aquele povo feliz dentro de um lugar próprio. E nisso o Senhor nos abençoou, dava o tijolo, tu trazia um dízimo, uma oferta, e nós fomos construindo, e dessa feita nas 2 cidades construímos, Guaravera e São Luís. Então, o senhor falou 700 pessoas tinha, né? Em São Luís. Né? E o senhor começa ali com 2, 3 famílias que frequentava Londrina e morava lá em São Luís. Isso. E aí, além da construção do templo, claro, o Senhor mandava almas também. Mandava almas, graças a Deus. Ganhei muitas almas por onde nós temos passado. E não foi diferente também no distrito de São Luís, com toda a dificuldade, a perseguição que vinha, mas a paixão por fazer a obra. Não tinha como, pregava o evangelho. E vou dizer algo aqui também, pastor Gil, aquelas pessoas que era difícil para se converter, mas quando se convertia, permanecia firme. Chegava ali, de fato, pessoas de oração, pessoas que botavam a mão na massa, conforme nós falamos. Isso tudo fez com que a igreja crescesse e pudesse a gente construir, então, esse pequeno salão. Muito bem. Então, a primeira congregação que o senhor tem a responsabilidade de tomar conta, né, das ovelhas, o senhor constrói
esse templo. Então vamos aqui por ordem, aqui por onde o senhor passou, vamos também ver se o senhor puxa no pendrive aí uma história ou um testemunho que o senhor se lembra, se é que o senhor se lembra, né? Pegando aqui o senhor, né? A gente não tinha programado isso não, a pergunta veio aqui agora. Fique à vontade, pastor. Algum testemunho que o senhor se lembra da cidade, do distrito de São Luís? Olha, eu vou lembrar de conversões, né? Eu vou falar aqui de uma libertação, não vou lembrar o nome das pessoas, né? Eu me lembro uma vez que eu fui chamado por um irmão chamado irmão Eduardo, né? Vizinho aí do distrito de São Luís, para fazer um culto num sítio, no meio de um matagal. E terminando aquele culto por volta das 9h30 da noite, me chamaram que tinha um senhor que estava possesso numa casa mais em cima desse sítio que eu estava fazendo. Bem, 9h30, 10 horas da noite, o sítio sem energia elétrica, você imagina que dificuldade para a gente chegar até essa casa. E nós chegamos, e quando nós chegamos, eu me lembro que a pessoa, ela estava de ponta cabeça, em cima de uma cama. Plantando bananeira. Plantando bananeira, exatamente. E a pessoa estava possessa. E do lado dela tinha uma foice pendurada na parede, tinha um facão, e do lado da cama, ele está na cama, tinha um machado. E quando eu olhei aquela cena, eu falei, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer? E eu fui conversando com aquele moço, tal, e ele deitou na cama, tal, tudo bem. E eu disse, nesse momento já era mais de 10 horas da noite, e eu disse, eu quero orar por você. E quando eu disse, eu quero orar por você, o inimigo se manifestou. Uma dificuldade muito grande, eu disse, e agora? Um facão do lado da cama, uma foice pendurada, um machado no pé da cama. Eu falei, só falta essa pessoa aqui possessa pegar um machado aqui e matar uma pessoa. Nessa altura, irmãos, como sempre, né, o Senhor tem dado graça, e então Deus me deu autoridade, juntamente com os irmãos, nós expulsamos aquele demônio. Nós expulsamos aquele demônio e esse moço foi liberto. É uma das coisas que eu me lembro aqui no distrito de São Luís. Se você me permite, eu queria dizer um outro também. Claro. Eu me lembro também que aqui na beira da Mata dos Godói, é que um vai puxando o outro. Ele vai puxando o outro. Outro, né? E eu me lembro que aquela sede de ganhar almas, eu peguei a minha moto e saí andando na beira da Mata dos Godói. E eu vi ao longe um senhorzinho baixinho, roçando de foice. E eu falei, eu vou entrar aqui, eu vou falar de Jesus para esse senhor. Uma noite antes eu tive um sonho que eu entrava no meio de um matagal. Eu entrava no meio do matagal e que eu encontrava um senhor. Olha como é que é as coisas. E esse senhor me chamava para ir para a casa dele. Eu tive esse sonho. E a casa dele é amarrado de cipó, madeira roliça, né? Cortou o material bruto. E nesse sonho, esse senhor, ele me convidava para almoçar. Eu me lembro até hoje que no sonho, ele me oferecia couve e a mistura, aliás, arroz e a mistura era couve. Bem, amanheci o dia, peguei a moto e disse, vou ganhar almas. Quando eu chego, já não é mais o sonho, eu chego e escuto aquele senhor roçando lá a lavoura que eu digo, tinha quebrado o milho, então foi roçar o pé de milho. Eu parei a moto, cheguei, bom dia, bom dia. E aquele senhor com a deficiência nas vistas olhou para mim e disse, quem que é o senhor? Eu disse, eu sou o pastor Wilson, eu sou pastor da Igreja Salve Deus aqui em São Luís. Ele pegou e fincou a foice no chão assim, disse, então vamos para casa. Eita. E quando eu entrei na casa, o Espírito Santo me disse, o que eu te mostrei para você, eis a casa. Eu me lembro a cama dele, já ele, a idade avançada, e a senhora dele também tinha aquele mal de Parkinson, né? Tremia a mão, e me receberam para sentar num toquinho, a cama deles amarrada de cipó, olha só, a casa amarrada de cipó, com cobertura de sapé. E aí ele disse assim para a mulher dele, véia, foi assim que ele disse, olha quem chegou aqui, chegou um pastor na nossa casa, ele veio falar de Jesus.
Olha só, amados, estou contando para vocês, estou voltando na história. E aí eu comecei a falar de Jesus, ele conta a história que morou em Maringá Velho, e lá ele é uma igreja, mas nunca tinha entregado a vida para Jesus. E daí ele disse assim, olha, mas pode falar de Jesus, mas enquanto isso, a minha véia vai preparar o almoço para nós. E a velhinha foi para aquele fogão de barro. E aquela velhinha, vocês sabem o que ela fez de almoço? Aleluia. Arroz. Essas coisas me emocionam, pastor. Meu pai. Ela me deu um prato, arroz e a salada, e a mistura era couve. Quando eu peguei, eu chorei. E o Espírito Santo disse, eu não te mostrei? Aqui está. Eu comi, eu almocei com aquele casal de idade bem avançada, preguei o evangelho, aquele senhor disse assim, eu quero entregar minha vida para Jesus. Meu Deus. Eu não sei a véia, eu não sei, mas eu vou entregar. Ela disse, ela veio com a mão tremendo e disse, eu também entrego a vida para Jesus. Então, você perguntou para mim alguma coisa que marcou. Olha, tem muita coisa que marcou. Meu Deus do céu, me lembro, se você me permite, está perguntando. Também numa fazenda, também perto aí de São Luís, não vou levar o nome da fazenda. Ali tinha o irmão, acho que Valdemar, se não me falha a memória. Esse irmão Valdemar, seu Valdemar, a mulher dele era da igreja. Mas ele não era da igreja, e ele era o, como é que chama-se? Era o capataz da fazenda. Capataz naquela época, então o pessoal não estava armado nessa fazenda. E eles tinham vindo do Amazonas para cuidar dessa fazenda. E toda vez que eu era pequeno, eu ouvia falar de capataz, sempre a gente remetia a um homem brabo, né? Não, e esse Valdemar é muito bravo. A mulher na igreja quase que escondido. Mas pediu para o marido se podia fazer o culto na casa. Ele disse, tudo bem, então, você quer convidar? Convida. E quem vai fazer o culto? Eu. Pastor Wilson. Eu. E quando eu vou fazer o culto, eu chego, eles prepararam uma mesinha, aquele homem, um bigode desse tamanho, olhando assim por baixo, e eu fazendo o culto, e prepararam a mesinha, sabe aonde? Tinha o couro de um animal, eu não sei se era um bezerro, esticado na parede. E em cima desse couro tinha um 38 pendurado. Eu me lembro até hoje. E aí colocaram a mesa ali perto para mim fazer o culto. Eu falei, hoje eu vivo morto, não sei que dia que eu vou sair daqui. E fui pregar o evangelho. Eu me lembro que eu preguei, acho que foi 2:11 da carta de Tito, né? Porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E eu preguei quase que tremendo. Morrendo de medo. Morrendo de medo. Eu falei, o homem capataz, né? Eu vi aquele couro de boi, acho que matou na bala, porque tinha um 38 pendurado ali, né? E foi a hora que eu preguei o evangelho e eu disse, a graça de Deus é para todos. Ele veio para salvar bandido, prostituta, e naquela hora o homem veio diante daquela mesa que eu estava pregando e fez assim, o que você está pregando é verdade? E eu disse para ele, é a mais pura verdade. Jesus veio para salvar a todos. Ele aceita um homem bravo, violento. Eu falei, ele aceita porque ele amansa qualquer um de nós. Ele caiu de joelhos, aleluia. Ele disse, eu entrego a minha vida para Jesus. Meu Deus do céu. Ele entrega a vida para Jesus. Tinha uma caminhoneta, a gasolina, F-75 na fazenda. Esse homem levava todos os domingos aquela caminhoneta, a carroceria cheinha de gente, lá na igreja que eu construí em São Luís. Meu Deus. Então, pastor Júlio e amados que estão nos acompanhando, é muitas histórias. Podia contar N histórias de pessoas libertas, pessoas transformadas. Me lembro que eu fui falar com o padre do Distrito São Luís, se eu podia fazer um culto na parte da frente da igreja católica, porque na praça na da igreja? Praça principal, está lá a praça. O padre olhou para mim e disse, mas você quer pregar o evangelho aqui? Ele falou, pois então a praça está liberada. Eita. Preguei o evangelho na praça da igreja católica. Glória a Deus. Quantas histórias, pastor? Quantas histórias? Aqui em São Luís, isso aí. Aqui em São Luís, exatamente, aqui em São Luís. Glória a Deus por isso. Bom, e
de São Luís foi para... De São Luís, eu fui assumir o campo da Igreja Sócio Deus na cidade de São João do Caiuá, uma cidade, na época, aproximadamente 5.000 pessoas, uma cidade pequena. Mais de 700, né, que tinha. Opa, aí é um cidadão, né? Agora, deixar Londrina, né, na época, acho que umas 400.000 pessoas, para ir, né, também para São João não foi fácil, pastor, foi uma batalha muito grande para nós, levar toda a minha família para lá. E como é que... Pastor André, tem uma foto aí da família, vocês tudo pequeno, né? Eu acho que eu estou vendo essa foto aqui. E tem de construção, se vocês, dependendo do que vocês colocarem. Ah, sim, olha aí, meu Deus do céu. Ah lá, ó. Pastor Marcelo, pastor Adriano. Isso. Olha o Dedé aí. E o Dedé ali, Ei, meu Deus, olha o saudoso pastor Marcelo aí, né? Distrito de, aliás, cidade de São João do Caiuá, as crianças todas pequenas, né? E eu fico olhando assim, como que é as coisas. Eu me lembro de uma vez, muitas pessoas não creem no dom de profecia, né? Essa foto aí foi em São João. Se não me engano, de São João do Caiuá. Quantos anos, o André já era nascido quando o senhor foi para lá, não? Quando o senhor saiu aqui de São Luís? Sim, o André, ele nasceu no início da minha conversão no distrito de Guaravera. Ah, em Guaravera. Olha, o pastor André colocou, essa daí é a igreja, pastor André, é a igreja Só o Senhor Deus, é a terceira que Deus me usou para construir aí na cidade de São João do Caiuá. Mas nós vamos chegar lá, vamos chegar lá, em São João do Caiuá. Então o senhor saiu de São Luís, para São João do Caiuá. São João do Caiuá. Aí o senhor começa a construir essa igreja aí. Não, aqui eu não tenho a foto. Depois dessas duas, que foi Guaravera e São Luís, eu morava em São João do Caiuá, mas eu atendia também a cidade de Santo Antônio do Caiuá, é tudo Caiuá, é a região do Arenito. E lá em Santo Antônio do Caiuá, o saudoso irmão Joaquim, ele doou também parte de um terreno para construir a igreja, e lá em Santo Antônio do Caiuá também nós construímos um salão da Igreja Só o Senhor Deus. Antes dessa ou depois? Antes dessa. Então já é a terceira. Essa aí é a quarta. É a quarta, essa aqui é a quarta, exatamente. Daí já é uma arca, né? Meu Deus do céu. Então, essa daí é a arca, tá entendendo? Em construção na cidade de São João do Caiuá. Meu Deus. Olha aí, tem lembrança disso. E o Deli, que é nosso vizinho aqui, que foi o consultor, viu? Camarada? O camarada, exatamente, é o camarada. O Lipe gosta do camarada, né? Tá sempre que vê ele, dá um abração no dele, é gente boa. Mas então, pastor, o senhor ia dizendo, o senhor pega toda a família e a dificuldade de sair daqui, tá certo, estava num distrito de 700 pessoas, né? Mas a cidade de Londrina, 400.000, e vai para uma cidade de... 4.500, 5.000 habitantes. 5.000 habitantes. E aí, como que é chegar numa cidade dessa? Pastor Júlio, eu digo a verdade, foi assim, um choque para mim e para minha família. Ainda bem que o chamado está acima de tudo isso, mas não foi fácil. E eu vou falar, não é reclamando jamais. Eu fui morar numa casa de madeira e eu vou falar para vocês, a casa ela não tinha nem a patente do banheiro. Era chamada a privada mesmo. Privada, ou chama de mictório. Exatamente. E eu fui residir nessa casa. A dificuldade mundial, a casa bastante precária, mas muito precária mesmo, mas eu sempre entendi o seguinte, eu fui chamado, eu vou cumprir o meu chamado, e nesse lugar, Deus também me abençoou, conforme o pastor André mostrou aquela foto, né? Construímos essa igreja linda, bonita, e ganhamos muitas almas nessa cidade de São João do Caiuá também. Lá a igreja já estava implantada, né? A igreja já estava implantada. Então, assim, o senhor teve a experiência de implantar uma igreja em São Luís. São Luís. São Luís. Eu tô com a cabeça desse dia, tem que tomar fosfosal, né, que o senhor fala. Aí o senhor implanta uma igreja em São Luís e lá o senhor já pega uma igreja já formada. Já em andamento. Em que contexto o senhor pega essa igreja? Eu pego a igreja num contexto muito difícil. E foi o ano de 90, 91, parte de 92, muito poucos membros. Tinha acontecido uma situação muito desagradável com o pastor anterior. E esse pastor ele teve que sair da cidade, porque um membro, vou dizer uma ignorância, expulsou esse pastor. Então houve uma situação delicada na igreja.
e eu fui para lá para assumir essa igreja com pouquíssimos membros, o pessoal todos desacreditado, e eu acabei assumindo essa igreja. Mas Deus deu a vitória, Deus deu a vitória, e nós conseguimos ali fazer um lindo trabalho naquela cidade. Eu vou falar isso com muita humildade. Quando nós saímos dali, o próprio prefeito na época, o seu Sampaio, eles disseram fazer uma abaixo-assinado e vamos buscar o pastor Wilson de volta, porque eu conquistei toda aquela cidade. Que bênção. Conquistei a cidade, a igreja. Você construir uma igreja dessa num lugar de 4, 5 mil habitantes é uma mega igreja. O senhor teve perseguição nessa igreja, pastor? Perseguição sempre, calúnia, né? É aquilo que acontece muitas vezes, você vê hoje pelas redes sociais, de forma diferente, né? Diferenciada, mas calúnia, enfim, a pressão e a opressão espiritual, né? Muito grande, né? Mas em tudo o Senhor nos deu graça, o pastor Júlio. Maravilha. Aí eu me lembro de uma história, eu não sei se o senhor vai querer falar disso, né? Qualquer coisa a gente pode até na edição tirar, não tem problema não. Teve uma situação lá, esse homem brabo, né? Ah, sim. Pode falar disso? Posso, tranquilamente. É esse irmão que acabou tirando o pastor e tirou até o fogão da casa e disse: se quiser cozinhar, vai cozinhar lá fora. E o pastor cozinhava em cima de 4 tijolos. E quando eu assumo a igreja, então esse irmão, né, ele era membro da igreja. Era membro da igreja. Outrora ele era um jagunço, né? Era um jagunço que os fazendeiros contratavam. Então você vai entender que a situação muito delicada mesmo. E quando eu chego na cidade, né, na época, acho que eu tinha uns 28 anos, ele começou a desacreditar da forma que Deus me usava. Batismo no Espírito Santo que eu não acreditava. Está entendendo? A minha idade, esse senhor já tinha, na época, tinha mais de 60, 70 anos. Então ele começou a divulgar entre os irmãos de que eu era um menino e que Deus tinha dado uma visão para ele, que já via meu calcanhar levantado, que eu não ia permanecer. Então, a cabeça dele, ele fala: que esse, com todo o respeito, o que esse moleque vem fazer aqui? Não, mas a palavra, esse moleque não tem nada de Deus. Então você imagina, poucos irmãos, ele já tinha tirado aquele pastor, eu me amedrontei, eu com 3 crianças pequenas. E você tem uma ideia, ele fez no fundo da casa dele, ele construiu uma igrejinha de bambu. E ali ele fazia campanhas de oração. Logo os irmãos não iam para a igreja onde ele estava, ia lá onde ele estava orando. Então você veja que batalha que eu enfrentei. E ele disseminou entre os irmãos de que as línguas estranhas que eu falava não era de Deus, era do diabo. Então, foi uma situação muito delicada. Mas como Deus é Deus, e de fato o Senhor tinha me batizado com o Espírito Santo, quando eu estava na Igreja do Brasil para Cristo ainda, enfim, eu fui em frente, como sempre, né? Como sempre, com muita paixão, com tudo que eu tenho feito. E a igreja começou a crescer. A palavra do amado irmão caiu por terra. Não prevaleceu. E aí começou a chegar muita gente na igreja, começamos a construir, e esse irmão veio, me lembro até hoje, ele disse: olha, é o seguinte, eu não acredito no que você faz. Você já era para ter saído daqui. E se você quer saber, você não vai ver um dízimo meu aqui. E ele apontou e disse: o dízimo está tudo depositado no Banco Bradesco, mas enquanto você estiver aqui, eu não vou entregar o dízimo. Só que ele não sabia que Deus sempre foi Deus. E ali Deus começou a me abençoar. E eu acabei construindo a igreja. Deus abençoou tremendamente. E eu me lembro que um dia eu fui até a empresa dele. E Deus me deu uma ousadia. E eu disse para aquele irmão: meu amigo, eu vou reter o nome aqui, ele já dorme no Senhor. Eu quero dizer uma coisa para o senhor: o senhor não conhece o que é o Espírito Santo. O Senhor está batendo contra o próprio Deus. Então fica o Senhor sabendo que jamais eu vou me amedrontar. Eu fui ousado com ele. E disse: o Senhor cuide muito bem, porque eu estou aqui, eu não estou lhe ameaçando de maneira alguma,
mas o senhor não vai perverter a igreja. Eu me lembro que não passou muitos dias e eu tive que visitar esse irmão em cima de uma cama, e depois Jesus curou ele. Ele veio visitar a igreja construída, tentou achar defeitos, apontava o dedo, esse aqui podia ser melhor, enfim, passando por tudo isso. E depois, então, esse irmão, novamente, ele fica doente, é transferido para São Paulo, e a outra informação que eu tive, que não voltou vivo lá de São Paulo. Eu falo isso não com prazer, eu estou contando aqui a minha história, a caminhada que eu já passei, e ao mesmo tempo dizendo que Deus sempre foi fiel, e deixamos uma igreja ali em São João do Caiuá construída, um número considerável de membros, haja visto uma cidade pequena, e com muita honra saímos dali de cabeça erguida também. Fora essa história aí desse irmão aí, qual que é a outra, o outro milagre, algo marcante que marcou ali São João e Santo Antônio do Caiuá, é isso? Eu me lembro na cidade de Santo Antônio do Caiuá, ali tinha nosso amado irmão, saudoso irmão Joaquim. O pessoal apelidou dele de Joaquim Capivara. Na época podia matar capivara, né? E então ele caçava esse irmão, uma vida muito difícil, mas um coração de ouro, né? Eu lembro de uma história, tinha um pé de jaca e esse irmão pagou para o menino colocar uma corneta lá em cima no pé de jaca. E quando o padre soltava às 6 da tarde a Ave Maria, ele soltava os hinos evangélicos. E eu me lembro que eu fui atender também a igreja Só o Seu Deus em Santo Antônio do Caiuá, porém era feito na área da casa do irmão Joaquim. E o padre foi até o delegado falar para mandar o Joaquim tirar a corneta. Manda o capivara baixar a corneta. Manda o Joaquim Capivara tirar a corneta de cima do pé de jaca. Olha só que situação. Bem, aí o delegado chegou e disse: senhor irmão Joaquim, você está incomodando o padre às 6 da tarde. E o irmão Joaquim, muito simples, disse: ele solta as Ave Maria dele por lá e eu sento aqui com o meu Pai Nosso daqui para lá. E eu entrei no meio, né, disso tudo, lá na cidade de Santo Antônio do Caiuá. Bem, ninguém conseguiu tirar a corneta do irmão Joaquim. O pé de jaca é dele, está na casa dele. É na casa dele. Bem, foram falar com o prefeito da cidade. Santo Antônio do Caiuá, acho que mais ou menos, Santo Antônio do Caiuá, mais ou menos 3 mil habitantes, pequenininha a cidade. Ele vai falar com o seu prefeito da cidade, senhor Rossato. E fala para o Joaquim, prefeito, tirar a corneta. O padre. O padre vai falar com o prefeito. Agora não é o delegado, agora é o prefeito. O prefeito vem e fala: irmão Joaquim, o senhor é muito querido na cidade, vamos tirar a corneta. Ele falou: Jesus mandou pregar o evangelho. Esse irmão não sabia ler nem escrever. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Eu estou pregando o evangelho. 6 da tarde ele soltava os hinos. E eu disse: eu tenho que construir uma igreja para esse irmão. Ele vai e doou a metade também de um terreno de 450 metros. Meu pai. E doou também. E eu disse: irmão Joaquim, Deus vai me usar para realizar um sonho seu. Eu pregava na área da casa dele. Eu me lembro uma vez a pastora Vera cantando o hino da Mara Lima, né? Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. E a irmã Vera... Vamos parar de cantar, senão cai a audiência. E a irmã Vera cantando, eu me lembro, as pessoas ficavam debaixo de um pé de laranja. E nós ficávamos numa área, né? Uma área mais alta. E naquilo, de uma moça apelidada de Nica. Lembro até hoje, Nica. Ela levanta chorando e ela entrega a vida para Jesus. Agora, para você ter uma ideia, justamente naquele lugar que essa moça apelidada de Nica, ela entrega a vida para Jesus, nasceu um salão da igreja Só o Seu Deus. Glória a Deus. No fundo da casa do irmão Joaquim. Joaquim Capivara. Joaquim Capivara. Meu pai. Aquele irmão, ele disse: me dá a chave da igreja porque eu quero viver de joelhos. E eu deixava a chave com ele. Às vezes eu saí de São João do Caiuá, onde eu morava, andava os 13 quilômetros e chegava lá 9 da manhã. Você escutava: Senhor, meu Deus, meu Pai, eu sou feliz
porque pastor Wilson construiu a igreja. Aquilo estremecia tudo, né? Você imagina. Então, muitas histórias mesmo. E ali também ganhamos bastante almas para Jesus. Pastor, eu sei que o senhor não tem dificuldade em falar e eu me sinto muito à vontade de perguntar. O senhor viveu muito da campanha do quilo, né, pastor? Eu vivi. Eu não tenho vergonha de falar, eu vivi da campanha do quilo. E o senhor gosta de jaca? Eu sou sincero, irmãos, olha, traz manga, traz abacate, traz uva. Agora, jaca não. Eu não e na cidade, na região ali, Arenito, né? Ali produz muita jaca. Eu me lembro que, acho que 2 dias eu ganhei 8 jacas. E eu falei, que eu vou fazer? Até as vizinhas católicas me trouxe jaca, pastor Júlio. Fica vendo. Até as vizinhas católicas trouxe jaca. Trouxe jaca para mim. E eu falei, Vera, o que eu faço, né? Olha, é isso aí mesmo. E essas são pequenas. Lá dá umas jacas enorme. Pra você ter uma ideia, pessoal, lotava caminhão de jacas para vender para fora. Aí eu passo. Aí eu coloquei aquela 8 jacas, eu falei, o que eu faço? Eu não como, e vai. Aquilo começou a dar mau cheiro, e eu falei, o que eu faço, meu Deus do céu, né? Mas eu ganhei 8 jacas aí num dia. Ficou tudo amarelo lá no chão, de tanta jaca. Não comeu jaca? Não. O que mais que o senhor ganhava muito na campanha do quilo? Uma vez eu ganhei, de Santa Sé, ganhei 8 quilos de sal. 8 quilos de sal, falei para a Vera, a nossa mensagem está muito salgada, né? Mas eu fui alimentado, sim, agradeço a Deus por muitos irmãos que trazia lá o arroz, o feijão. Me lembro do irmão Geraldo. O irmão Geraldo morava no município de Santo Antônio do Caiuá, entre Santo Antônio do Caiuá e a cidade de Terra Rica. E esse irmão, ele disse, Deus mandou eu cuidar do senhor, te dando 5 litros de leite por semana e um queijo. Eita. E um queijo. Ele me trazia, ele cuidava de uma fazenda com gado, ele me trazia um garrafão de 5 litros de leite e um queijo por semana. Olha que coisa tremenda, a provisão de Deus. Eu tenho história aqui, pastor, ali na cidade de São João do Caiuá também. Tinha um senhor que ele era desviado da igreja Congregação Cristã, e esse senhor mandava o menino tacar pedra na igreja. Mandava tacar pedra na igreja, foi um tempo de perseguição, e enfim, eu pedi muito a Deus por aquele homem. E eu me lembro um dia, eu fui no supermercado em São João do Caiuá, e eu fui comprar 1 quilo de carne de porco que gosto, viu, Lipe? E eu me lembro que o seu Manuel, que morava em frente à igreja, e falava para o menino tacar pedra na igreja na hora do culto. Esse senhor estava na minha frente, no caixa, passando a compra dele. E eu coloquei aquele embrulho com 1 quilo de carne de porco. Ele pegou o embrulho e ele puxou junto com a compra dele. E eu pensei, esse seu Manuel, ele quer criar briga mesmo comigo. Ele sabe que é meu, esse embrulho puxou com a compra dele. Aí eu disse, o seu Manuel, é o seguinte, esse embrulho aqui é meu, e daí não é do senhor. Ele olhou para mim e disse assim, eu sei que é seu, mas Deus mandou pagar para você. E eu falei, o que está acontecendo? Para você ter uma ideia, eu levei a carne de porco, naturalmente comi. No domingo, o seu Mané estava no culto das 2 da tarde, sentado no último banco da igreja. Eita glória! Eu lembro até hoje. O Deli conhece o seu apelido de Mané. Seu Mané. Seu Mané. Trabalhava na Sanepar, na cidade de São João do Caiuá. Pastor... Então, muitas histórias, viu, pastor? Não, é para isso, o programa é para isso, para nós contar. Vamos lá, então, atualizando, pessoal. São Luís, São João, Santo Antônio do Cauá, de Santo Antônio e São Luís, São João e Santo Antônio, o senhor foi para qual igreja? Aí, no ano de 90, final de 92, se não estiver enganado, início de 93, eu fui transferido para a cidade de Bela Vista do Paraíso, próximo aqui Londrina. E chegando ali, já templo construído, aquilo estava abarrotado de gente, e
Cidade linda, né, pastor? Maravilhosa. Eu sou sincero, eu brinco com os irmãos, né? Com todo respeito aos belavistenses, né? Eles vão entender, eu sempre digo, Bela Vista é bonito porque de lá você vê Londrina. Então, mas eu fui transferido, então, em uma casa pastoral do lado da igreja, né? E eu fiquei ali um pequeno tempo também, na igreja Só o Senhor é Deus. Eu tinha um programa na Rádio Brasileira de Bela Vista do Paraíso. E ali eu atendi a igreja, a sede local em Bela Vista, e mais uma congregação no distrito de Santa Margarida. Deixa eu dizer aqui para os irmãos aqui, vale dizer, né, pastor? Nós estamos tirando sarro aqui porque o pastor Wilson a gente conhece um pouco e a gente fala das dificuldades, né? Então ele teve muita dificuldade. Estou falando que a cidade é feia, não, viu? Os irmãos vão falar, estão falando mal da nossa cidade aqui, ó, né? Mas são por causa das dificuldades do que se passou no campo, né? Sim. Que marca, né? E o senhor teve muitas dificuldades nesse lugar, né, pastor? Eu fiquei bem pouco tempo, né? Mas ali já estava acontecendo, eu acho que na sequência que você vai falar nas outras programações. Na verdade, lá em São João do Caiuá, Deus falava de algo que ia acontecer na minha vida, de uma obra que Ele colocaria diretamente nas minhas mãos. E eu nunca, quem me conhece sabe disso, eu não tenho gana para isso, abrir igreja, abrir ministério. É a coisa mais fácil que tem você registrar um ministério, mas tem que ser um chamado. E eu disse, eu estou muito bem. Igreja construída, programa de rádio, casa pastoral. As entradas da igreja me mantinha. Se lá eu comia campanha do quino, aqui me mantinha tranquilamente. Bela Vista do Paraíso, eu disse que eu não tenho boas lembranças, eu não tenho, porque a minha luta foi muito grande ali, embora um período pequeno de tempo, mas a região é riquíssima, eu conheço a região de Bela Vista, Paraíso, Alvorada do Sul, aliás, morei quando criança na cidade de Alvorada do Sul, foi no início da nossa entrevista. Está pertinho ali, exatamente. 40, 50 quilômetros aproximadamente. Isso, porém, ali Deus falando e eu resistindo, né? A minha saída de Bela Vista do Paraíso. Deus queria que eu começasse o meu trabalho. E aí, então, foi momentos, assim, muito angustiantes. Foi a última igreja que o senhor dirigiu pela Só o Senhor é Deus? Foi a última igreja. De Bela Vista do Paraíso, eu creio que mais ou menos no mês de abril, eu saio de Bela Vista do Paraíso e venho residir aqui em Londrina, no Jardim Europa, no fundo da casa do meu pai. Então vamos dar uma pausa aqui, porque daí a gente já entra numa outra fase, né? Num outro período. Isso. Mas vamos voltar. O senhor, então, congregando com o pastor Luiz na Só o Senhor é Deus de Guaravera. Como é que o missionário Miranda Leal acha, a gente tem liberdade para falar, né? Acha essa japonesada lá, escondida, lá no distrito de Guaravera? Tem aquele ditado, pode vir alguma coisa boa de Guaravera? Veja bem, uvas, pastor. As uvas, exatamente, as uvas, né? O meu pastor ali em Guaravera, teve o pastor Vicente Honorato, um período também pastor Sérgio Kiuski, que hoje ainda ele é pastor da igreja Só o Senhor é Deus, eu não me lembro a cidade, né? Pastor José do Amaral, foram meus pastores, né? O José do Amaral é avô do Amaralzinho lá de Maringá. Exatamente, o saudoso pastor José do Amaral que construiu a igreja Só o Senhor é Deus de Londrina, aqui Rua Brasil 142, avô do pastor Amaral, que é pastor da Deus Vive Maringá hoje. Exato. E esses pastores, então, eu vinha frequentar a igreja aqui em Londrina, a Só o Senhor é Deus, então a gente ganhou essa amizade e eles tinham um programa de rádio e volta e meia levava a gente no programa de rádio. E o missionário Miranda Leal ouviu, né? A família do japonês, família grande, né? 7 irmãos, 3 irmãs, e chegou aos ouvidos do Miranda Leal. E daí, então, o Miranda Leal disse, eu quero conhecer essa família. E ele desce no distrito de Guaravera, no sítio do meu pai. E ali ele conheceu essa mistiçada toda.
E ali tem história para contar, numa descida dele lá, o que aconteceu, uma profecia que ele entregou, e eu nem sabia que era para mim. Enfim, foi ali que ele conheceu a família de Edim. E como é que foi? Conta para nós essa profecia aí que ele entregou. Perdão, ele foi convidado e minha mãe e meus pais prepararam o almoço, né? Essa mesa aqui do estúdio é grande. A mesa no sítio do meu pai, lá, uma casa grande, dava 1,5 meses desse aqui. Então foi feito aquele banquete e na hora do almoço, o missionário Miguel estava sentado na cabeceira da mesa. Ele disse, vamos se colocar de pé para orar. E quando ele começa a orar, o Senhor toma ele num dom de profecia que eu não entendia na época. E falou diretamente comigo, que também não sabia que estava falando comigo. Nessa época o senhor era, então, diácono. Diácono, recém-convertido, acho que 1 ano e pouco. E Deus usou ele, me lembro certinho das palavras, né? Tu, meu servo, tu que semeia muita semente, e os frutos são seu. Servo, tu que tem um desejo ardente de pregar minha palavra. Servo, os teus pés pisará fora daqui. Te levarei para outros lugares que você nunca pensou em ir e vou fazer uma obra contigo. Terminou, almoçamos. Naquele dia estava lá o pastor Vicente Honorato, o pastor José do Amaral, né, que já dorme no Senhor. Ele bateu no meu ombro assim e disse, Deus falou com você. Aí eu falei para o pastor José do Amaral, Deus falou comigo? Como? Eu não estou entendendo. Deus usou o missionário Mandela para falar com você em dom de profecia. E eu disse, eu não entendo nada disso daí. Almoçamos, fomos para o distrito de Guaravera, estava sendo construída a igreja, e ele disse então ao pastor Amaral, pastor Vicente, esse moço tem um chamado e Deus vai fazer uma grande obra através dele. Amém, tudo bem. Aí o pastor Vicente Honorado disse, toda a família dele tem um chamado. Aí o missionário disse ao pastor Vicente, eu sei, Vicente, que toda a família tem um chamado, mas é esse daqui que Deus vai levantar dentre a família e vai fazer uma obra. Os dias se passaram e eu creio que nas entrevistas lá na frente você vai saber dessa história mais detalhada. Meu Deus do céu. Então esse aí foi o ponto de partida do seu ministério, uma profecia entregue pelo missionário Miranda Leal, ainda quando o senhor tinha 20 Na época, acho que se eu tivesse 28 anos, mais ou menos isso, 28 anos, né? Exatamente. Então, essa é uma das profecias. Uma das profecias. E são várias as profecias que veio até o senhor da parte de Deus, falando dessa obra, pastor Luiz? Muitas profecias, muitas visões e revelações. Deixa eu abrir um parênteses aqui, pastor Júlio. Com relação aos dons espirituais, eu sou muito cuidadoso e, se eu posso dizer, devem ser cuidadosos. Por que você vai me perguntar? Porque tem muitas coisas que não é do Senhor, é fruto da emoção, da mente, mas existe os dons espirituais que está inserido dentro das próprias Escrituras. E comigo, graças a Deus, não foi nenhum nem dois, foram algumas pessoas que Deus usou, e não somente na Igreja São José de Deus, pessoas de outros ministérios que vinham falar, que está em pleno cumprimento até o dia de hoje, há mais de 30 anos de fé, e eu vou completar acho que 37 anos de fé, em que está em pleno cumprimento. Pleno cumprimento. Maravilha. Deixa eu te perguntar, pastor, o senhor ia muito a Maringá nas convenções da Só o Senhor é Deus? Não ia muito a Maringá. Ali tinha a convenção no mês de março ou abril, uma vez por ano, que todos obrigatoriamente deveriam estar, e também no mês de agosto, que era o aniversário da igreja. Então, mais ou menos, a gente ia 2 vezes por ano. A convenção seria 3 dias, 3 dias, e a gente permanecia em Maringá. E agosto, apenas 1 dia, então, máximo, aí 2, 3 vezes por ano, que a gente ia para a cidade de Maringá. Mas esse período tão pouco representava muito, porque ali eu vi coisas maravilhosas, os sinais de Deus. Tá, nós temos aqui alguns minutinhos ainda, pastor. Deixa eu te perguntar, o senhor viu muitos sinais, então, muitos milagres acontecendo ali em Maringá?
Pastor Júlio, eu posso dizer para você que eu tive o privilégio, quando você lê na Bíblia, né? Jesus disse: expulsarão demônios, curarão os enfermos. Você vê ali Atos dos Apóstolos, paralítico andando. Eu vi com os meus olhos, não somente missionário Miranda Leal, como alguns outros pastores orando. Haja visto dentro da igreja de Maringá, aquilo é cheio de muleta, de cadeiras de roda, de colete, né? Bengala, como vocês querem entender. Tudo que pessoas que foram libertas curadas, milagre ali. Muitos milagres, cego enxergando, surdo ouvindo, e muita gente possessa, sendo liberta, né? Liberta, pessoas com feridas terríveis no corpo, pessoas com, às vezes, deficiência na mão, no braço. Eu tive o privilégio de ver com esses olhos aqui. Por isso que eu creio na cura divina, eu creio no que está escrito na Bíblia Sagrada. Haja visto até hoje, terça-feira, nós fala que o culto da libertação. Entendo. Então, essa veia ministerial que o senhor tem, essa direção, traz uns traços aí do missionário Miranda Leal, é isso? Exatamente. Primeiro, que está inserido dentro das próprias escrituras. Segundo, que você tendo um líder que Deus usa, naturalmente que você vai procurar imitá-lo, né, através da sua fé, naturalmente, em outras dimensões, mas a verdade é essa. Então a gente carrega, se eu posso dizer, essa veia da unção, essa veia profética, tá entendendo? Isso carrega, Deus me concedeu pela bondade dele, e a gente carrega isso e temos, assim, eu diria assim, um carinho muito grande por isso aí. Uma rápida pergunta aqui para a gente já ir para o final. O povo tocava na capa dele, na capa, e era sim. Curado mesmo, pastor? E para completar, qual é a influência, então, do ministério do missionário Miranda Leal no seu ministério? Veja bem, apesar de nós vermos na Bíblia, quando lá em Atos diz assim, que Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que levava do seu corpo os aventais e os lenços e fazia maravilha, estava inserido, mas eu não acreditava. E aí então nas convenções tinha o dia de tocar na capa. Então é uma multidão de enfermos. E eu entrei nessa fila, só para mim ver se é verdade ou não. E ele ficava em cima de uma mesa e o povo indo e tocando na capa. Eu vi com os meus olhos pessoa relar o dedo e cair endemoniado. Eu vi uma pessoa cega de uma vista pegar a capa e esfregar no olho. E aquela pessoa, nós tivemos que segurar ela porque a emoção foi muito forte. Aquela pessoa gritava e glorificava a Deus. Eu vi com os meus olhos. Então, amados, coisas tremendas. O que está lá em Atos dos Apóstolos, eu vi acontecer isso na vida do missionário Miranda Leal. A última aqui para encerrar, ele era um homem duro, assim, brabo, assim, um líder firme. Como que era o Miranda Leal? Eu não vejo assim, às vezes, duro, né? Ele tinha um posicionamento muito firme, muita convicção do que ele fazia. Em alguns momentos achava que até desnecessário, mas ele sempre foi muito firme, amante da palavra, tinha paixão pelo que ele fazia, enfim, e eu digo assim que isso tudo, se de um lado eu achava que era um tanto duro, firme, do outro lado eu vi ele formar uma liderança aguerrida, corajosa, valente, que nós desbravamos esse Brasilzão do meu Deus, aqui Bolívia, Paraguai, Uruguai, enfim, a história é muito linda, pastor. Pastor Wilson, nós já estamos chegando no final, o senhor precisa me ajudar, porque nós não chegamos na Deus Vivo ainda. Nós não chegamos ainda, pastor. Mas assim, ó, queridos, presta bem atenção, tá? Na terceira parte da história de vida ministerial do pastor Wilson, nós vamos então fazer um resumo, né? Lá no finalzinho nós vamos contar a sua história e depois nós vamos fazer um resumo. É isso, pastor André? A gente vai fazer um resuminho disso tudo, né, dessa história aí, mas não deixe de nos acompanhar. Próxima segunda-feira nós vamos então entrar na história de como se formou
a Deus Vivo, tá? A comunidade evangélica Deus Vivo. Nós vamos entrar na última parte, pelo menos eu penso que vai ser a última parte, né, pastor Wilson? Porque também são quase 29 anos de Deus Vivo, né? Está completando 29 anos agora em agosto. 29 anos agora em agosto, né? E nós vamos então tentar contar esses 29 anos aí em 1 hora, se é que a gente consegue, tá bom? Pastor Wilson, Deus abençoe, obrigado, até o próximo e vamos tentar contar a história, né? Aí fotos das igrejas, dos ministérios, vamos tentar mostrar foto aí dos pastores que foram para o campo, enfim, muita coisa, querido. Obrigado, pastor Wilson. Eu que agradeço, pastor Júlio, vocês que estão nos acompanhando, continue, vai prosseguir a minha história de vida, eu espero de alguma forma poder estar contribuindo em alguma coisa, mas o que falamos aqui é a mais pura verdade e acima de tudo o nome do Senhor seja glorificado. Obrigado, pastor Júlio, obrigado a todos amados. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.